Fiéis por hábito. Segunda parte. O ensino de até agora sobre o saber a respeito do Criador esteve sobre bases demasiadamente frágeis, ou, melhor dito, já enfraquecidas pelos seres humanos para que pudessem ajustar o passo com o raciocínio, robustecido cada vez mais rapidamente pelo cultivo unilateral. O ensinamento destinado ao espírito, portanto, para uma intensa atividade sensitiva da intuição, permaneceu sempre rígido e, com isso, sem vida, não podendo por isso jamais ser recebido espiritualmente de modo real. Assim, tudo foi apenas empurrado para o aprendizado, o qual não podia se transformar em vivência, como que também aquilo que se destinava predominantemente ao espírito, como tudo mais, teve de ser assimilado pelo raciocínio, sendo retido por este sem poder se aproximar do espírito. Desse modo, as gotas da água viva, se ainda existiam aqui e acolá, também tiveram que desaparecer. A consequência foi, e tinha de ser, que o espírito não recebia nada e o raciocínio tudo. Com isso, chegou-se por fim àquele estado em que o espírito absolutamente nada mais podia receber. Isso trouxe a paralisação e o inevitável retrocesso do germe espiritual, que, sem impulso exterior, de qualquer forma, sempre teve a tendência para a inatividade. Na inatividade e sem atritos, ele se tornou cada vez mais fraco, a ponto de hoje apresentar-se um quadro deplorável na Terra. Seres humanos saturados de sagacidade intelectiva, presa à Terra, com espíritos completamente enfraquecidos e, em grande parte, também já realmente adormecidos. Em muitos deles, o sono já se transformou em sono da morte. Esses são os mortos que agora têm de acordar para o juízo. A esses se refere o que já foi anunciado. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Com isso deve-se entender os espiritualmente vivos e os espiritualmente mortos, pois outros não há, visto que o corpo terreno não pode ser considerado como vivo ou morto. Ele próprio nunca foi vivo, mas apenas vivificado por algum tempo. Vós, seres humanos, não conheceis absolutamente o perigo em que vos encontrais, e quando agora tiverdes de reconhecê-lo, para muitos já será tarde demais, pois não possuem mais a força para despertar desse enfraquecimento que tão horríveis desgraças têm causado. Por essa razão, em todos os males da humanidade, tenho de voltar sempre de novo às suas causas reais, o domínio do raciocínio e a indolência do espírito a isso ligada, que surgiu como consequência imediata. Também a maioria dos atuais fiéis a Deus faz parte, em primeira linha, dos espiritualmente indolentes, que, tal como os indiferentes, deverão ser expelidos durante o juízo. Se examinasseis uma vez com um pouco de vontade, corretamente, esse estado e quisesseis tirar daí as correspondentes conclusões, então teríeis de enxergar com nitidez
e poder formar a esse respeito um juízo certo, sem qualquer dúvida. Deveis aí apenas raciocinar logicamente, nada mais. Verificai em redor de vós como os seres humanos recebem hoje a ampliação necessária para eles do saber da criação. Só disso já podeis tirar suficientes conclusões sobre o seu verdadeiro estado. Se hoje se faz referência à necessidade do progresso do saber espiritual, porque agora é chegado aos seres humanos o tempo para isso, ouvis então toda sorte de coisas como causas da recusa da nova revelação proveniente da luz. Dessas não quero mencionar todas, pois elas são por demais em suas muito ramificadas variedades, e não chegariam a um fim, porém, no verdadeiro sentido, são todas iguais, porque têm somente uma origem: indolência espiritual. Tomemos apenas uma delas, pois muitos dos aparentemente bem-intencionados fiéis das igrejas entre os cristãos falam. A palavra da mensagem em si está certa em muitas coisas, porém não me diz nada de novo. Quem assim fala, apesar de sua imaginação ao contrário, não compreendeu aquilo que julga já ter aprendido até agora em sua escola ou igreja, nem o conhece. Senão, devia saber que, na mensagem, se encontra muitíssimo completamente novo, o que, porém, logicamente, não está em oposição àquela mensagem que Jesus trouxe, porque ambas se originam da mesma fonte, da verdade viva. O que é novo nem sempre equivale à negação do que se sabe até agora, mas sim pode vibrar também no antigo e conduzir adiante na construção, assim como acontece com a verdadeira mensagem de Jesus, que se une com a minha. Contudo, exatamente pelo fato de minha mensagem estar completamente de acordo com as verdadeiras palavras de Jesus, muitas pessoas na leitura têm a intuição de que nela nada há de novo, mas apenas por serem a mensagem de Jesus e a minha, na realidade, uma só. Por esse motivo, tudo vibra também uniformemente, exceto aquilo que os seres humanos, em seu querer ser inteligentes, acrescentaram às palavras trazidas por Jesus, o que, na maioria dos casos, está errado. Com esse acréscimo ou transmissão diferente, as minhas palavras naturalmente não podem concordar, porém estão em absoluta concordância com as próprias palavras de Jesus. E essa intuição do idêntico vibrar, que o espírito reconhece como proveniente da mesma origem e que permanece inconsciente para o raciocínio, permite aos seres humanos pensarem, sem reflexão, que nela nada de novo foi dado. Assim é uma parte das criaturas humanas. Outras, porém, aceitam o novo como sendo evidente e já dado anteriormente, por não conhecerem corretamente o antigo, que julgavam possuir, e, por essa razão, não sabem absolutamente qual é o novo que se encontra para elas na minha mensagem. Não há, entretanto, dissertação alguma em minha mensagem que não traga realmente
para os espíritos humanos algo completamente novo, ainda não conhecido por eles até agora. Muitas pessoas, portanto, não conhecem nem aquilo que julgam possuir, nem aquilo que eu lhes trago. São também demasiadamente indolentes para assimilar realmente algo disso. Para todos aqueles, contudo, cujo espírito é capaz de pelo menos perceber a vibração uniforme de ambas as mensagens, justamente essa circunstância devia ser uma prova de que ambas as mensagens promanam de uma só fonte. Mas disso os indolentes não se tornam conscientes. Tagarelam simplesmente, mostrando assim o seu vazio, de modo que qualquer um há de reconhecê-los clara e prontamente como espiritualmente indolentes. Outros fiéis, por sua vez, opõem-se a ampliar seu saber, na suposição ou medo de que assim possam fazer algo de errado. Isso, porém, somente em poucos casos é medo, mas sim exclusivamente presunção, que se encontra arraigada na estupidez e que só consegue, aliás, se desenvolver em tal solo, pois presunção em si já é estupidez. Ambas não se podem separar. Mas a estupidez, nesse caso, refere-se ao espiritual e não ao terrenal, visto que exatamente tais pessoas, que segundo o raciocínio são consideradas terrenamente como especialmente fortes e inteligentes, na maioria dos casos são espiritualmente enfraquecidas, não possuindo perante Deus valor algum como criaturas humanas na criação, pois falharam para a sua existência propriamente dita e não se encontram em condições de criar, com os seus conhecimentos intelectuais, quaisquer valores para a eternidade, ou de utilizar o raciocínio para isso. Continua na terceira parte.